Olá, pessoal. Eu sou Júlia Martins, diretora executiva da Mobis e apresentadora do Cidadania na Sala, um programa que traz entrevistas com grandes especialistas sobre educação e cidadania. Nessa primeira temporada, eu vou entrevistar educadores sobre conceitos, práticas e abordagens metodológicas relacionadas à educação para a cidadania. Espero que vocês gostem e, assim como eu, que saiam com novos aprendizados e mais inspirados. Olá, bem-vindos ao Cidadania na Sala. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui a idealizadora e cofundadora da Mobis, Diana Engel Gerbasi. Diana é formada em Ciências Econômicas pela URGS e é mestre em Administração Pública pela Columbia University, através do qual estruturou e fundou a Mobis. Hoje, Diana atua como gerente de parcerias estratégicas do Facebook, onde apoia outras comunidades a gerarem mais impacto social e crescerem. Além disso, hoje Diana é presidente do Conselho Diretor da Mobis. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Diana. Prazer, estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, Diana, a gente sabe que falar sobre formação cidadã no Brasil ainda é um tema muito polêmico, né? Por mais que tenha um consenso sobre melhorar a qualidade da educação pública no Brasil, quando a gente fala em formar cidadãos, ainda existe muita resistência e temor que haja uma polarização. Por que tu decidiu empreender justo nessa área e o que te motivou, né, a ir para esse caminho? Obrigada pela pergunta, Júlia. Eu acho que justamente esse é o ponto, né? O que motiva a gente a empreender numa área é sempre quando a gente vê que tem algo, um problema a ser solucionado ou um grande gap, né? E eu acho que uma grande falta de algo no mercado. E eu acho que isso é algo que estava faltando na educação brasileira, né? Eu acho que em primeiro lugar, assim, o que me fez olhar para isso, eu tenho que olhar, na verdade, para uma grande influência que foi a minha família, né? Eu cresci muito próxima às minhas avós e ambas elas tinham um engajamento cívico muito alto, né? Tanto comunitário quanto político. E isso sempre me fez acreditar e perceber que a nossa voz é importante, né? Que a gente faz parte de soluções da vida pública. Então, isso sempre foi um ponto de atenção a qual eu estava atenta, crescendo. Além disso, sempre gostei dessa temática de política, de economia, enfim, de entender essas relações sociais assim mais estruturadas. E eu sentia muita falta de aprender sobre isso, né, quando eu estava na escola. E aí, no final do ensino médio, eu fui para os Estados Unidos, eu me formei lá, e lá eu tive acesso a disciplinas como governo e leis, né, se chamava Government and Law, a mock trial, que é a simulação de tribunal, a economia, também cadeiras que eram só sobre discussão de atualidades, eram temas basicamente de política pública, né? Então, eu estava no ensino médio, eu estava aprendendo sobre isso, e quando eu vi isso lá e tive essa experiência, eu falei, como que a gente não aprende isso no Brasil? E tudo ficou muito mais claro para mim, de certa forma, né? Por que a gente tem democracias consolidadas em que as pessoas conseguem participar, conseguem exercer sua voz, conseguem fazer tanto contribuir para a vida pública, quanto exercer um papel de fiscalização de forma mais eficiente. E aqui no Brasil a gente não consegue, porque a gente lá em outros países a gente é preparado e entende a vida pública, né, de uma forma muito mais profunda e, portanto, tem uma capacidade de atuação muito maior. E aí, eu acho que foi isso que me motivou, assim, a empreender nessa área, né? Ver que isso estava faltando e eu acho que sempre como uma pessoa que eu quis contribuir para o desenvolvimento do nosso país, eu vi que isso era uma coisa que a gente tinha que investir, estava na hora da gente começar. Obrigada, Diana. Bom, como idealizadora e fundadora da Mobis, né, tu estudaste muito sobre isso, sobre a educação para a cidadania, sobre a educação política, e muitas vezes, né, por mais que a gente fale bastante nisso, às vezes não está tão claro, acho que mesmo para quem está, né, mesmo para quem está em sala de aula, mas também mais ainda para quem não está participando tanto desse debate, o que é essa educação para a cidadania, né? Tu podia explicar um pouquinho mais para a gente o que é esse conceito? Claro, então, dentro de quem pesquisa nessa área, né, globalmente, a gente fala de civic education ou educação cívica, que seria a tradução literal, mas que a gente não usa no Brasil, educação para a cidadania,
é o conjunto de ferramentas e metodologias que são utilizadas na formação de pessoas como cidadãos, para que eles sejam ativos e responsáveis, né, dentro da vida pública. A educação para a cidadania, ela não tem a ver com escolha partidária, né? O único grande pressuposto ideológico no qual ela é baseada é o apoio à democracia, né? Ela vem dentro de compreendendo que se vive em uma democracia e que dentro de uma democracia a participação é importante, a educação para a cidadania está a serviço dessa participação, né? Então, o objetivo dela é facilitar a compreensão geral das pessoas sobre as regras do jogo, né? Entender o papel de cada instituição, quais são os diferentes poderes, por exemplo, né, poder executivo, legislativo, etc. Quais são, como é que funciona o sistema eleitoral, o que faz um vereador, o que faz um senador, etc. Né? O objetivo é que a gente entenda o mundo no qual a gente vive, o contexto institucional no qual a gente está inserido, e que a gente seja capaz de manifestar nossas vontades e exercer nossas responsabilidades dentro desse contexto. Né? Acho que na MOBS a gente escolheu olhar para a educação para a cidadania a partir de 8 áreas de conhecimento, né, que são ciência, a gente olha na MOBS para isso como ciência política, economia e finanças, relações internacionais, administração pública, direito, tô colando aqui agora, gente, para lembrar, fui eu que ajudei a criar, mas eu tô colando para não esquecer nenhuma. Diversidade, direitos civis e inovação social, né, e também sustentabilidade. E eu acho que uma coisa importante falar também é que isso acontece em diferentes níveis de formalização, né? Então, a gente atua nessa área como cidadão, tanto num contexto mais horizontal e mais comunitário, no qual a gente se une de forma menos institucional para fazer coisas em conjunto, quanto num nível de formalização muito maior, que talvez a gente pode falar aí de voto, a gente pode falar de quando a gente resolve entrar em contato com um representante eleito, e aí a gente está falando de uma forma muito mais tradicional da vida de engajamento cívico e pública, né? Acho que também outra coisa que talvez seja legal destacar é que a gente não está falando só de conhecimento, a gente está falando também de desenvolvimento de habilidades, de competências, de atitudes e de desenvolvimento até de capital social, né? Então a gente sabe que trabalhar com metodologias ativas, em que as pessoas aprendem fazendo e fazem em conjunto com os outros, é algo que não só te traz habilidades, mas te traz também essa capacidade de trabalhar em conjunto, né? De desenvolver tuas redes, de saber trabalhar com os outros e ter conexões que vão ajudar as pessoas. E acho que desenvolver capital social é uma coisa muito importante também. Bom, tu já respondeu um pouquinho mais do que eu ia te trazer, mas quais são os impactos, né? O que que a gente quer gerar com essa educação para a cidadania e o que diferencia os jovens que têm acesso a esse tipo de formação e os que não têm? Uhum. O que a gente vê na pesquisa internacional, quando a gente analisa os artigos principalmente os artigos dos Estados Unidos e na União Europeia, que tem muita pesquisa já publicada sobre isso, a gente vê que existe, quando a gente compara ao longo do tempo, alunos que tiveram acesso a esse tipo de educação na escola e os que não tiveram, que existe uma disposição a se engajar na vida pública muito maior. As pessoas, elas tendem a acompanhar muito mais as notícias do que está acontecendo no país, então ler sobre economia, ler sobre política, elas entendem que aquilo é relevante para elas e, portanto, elas acompanham, e elas tomam ações, né? Elas fazem elas têm mais ações de engajamento cívico do que pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de educação. Então, elas tendem a entrar mais em contato com representantes eleitos, a se envolver, talvez, em abaixo-assinados, né, formas mais concretas, talvez, de manifestar a visão ou os valores delas para os representantes eleitos. E isso a gente sabe que é essencial, né, para o fortalecimento de uma cultura cívica, né, para o bom funcionamento da democracia, das instituições, né, a gente tem que estar constantemente fortalecendo a democracia ela tem que estar, eu acho que o grande desafio é que cada nova geração de pessoas que nasce precisa ser educada nisso, porque a democracia está constantemente se renovando, porque nós estamos constantemente nos renovando como gerações, e isso é uma coisa que nunca acaba. Então, se a gente quer ter uma democracia forte, a gente tem que fortalecer quem faz parte dela. Legal, Diana. Bom, e no período que tu fizeste teu mestrado em Colômbia, né, que foi da onde foi estruturada e montada a MOBS, né, da onde tu traz muitos dos teus estudos para justificar,
tu também teve a oportunidade de conectar com pessoas de vários lugares do mundo, né, que estavam estudando administração pública e entender também um pouco mais como se dava esse tipo de educação em outros países, né, em outras democracias. Tu pode nos contar um pouquinho sobre como é a experiência internacional nessa formação? Sim. Então, eu acho que a primeira coisa para dizer, talvez, assim, é que, como eu falei, democracias consolidadas, elas têm muita pesquisa científica nessa área, né? E foi uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu comecei a entrar a estudar esse assunto, né? Que assim, existe uma infinidade de artigos científicos publicados já sobre os efeitos desse tipo de educação, sobre a importância, etc. E a bibliografia é muito grande já na Europa, nos Estados Unidos, né, ou talvez na América do Norte como um todo. E já há uma consolidação desse conhecimento, já se entende que isso é fundamental e já se entende, a gente já está discutindo não se isso deve acontecer ou não, mas sim como isso deve acontecer, quais são as práticas, qual é a forma, que é uma discussão já de implementação, né? E então, essa é a primeira coisa. E não só isso, existem artigos específicos, mas eu acho que também já tem estudos muito maiores do quão presente e de como essa educação para a cidadania se dá nesses países. Então, é mais fácil da gente acessar publicações de organizações multilaterais, muitas vezes, que dizem, nesse país é feito dessa forma, no outro é feito de uma forma X. Então, se tem um panorama geral. O que eu vi é que quando a gente olhava para o mundo como um todo e a gente saía das democracias consolidadas para aquelas que são mais recentes ou que ainda não estão tão firmes, é que a gente não tinha pesquisa, a gente não sabia se era feito ou se não era. Então eu resolvi começar a tentar entender, a levantar se a educação para a cidadania existia como o quanto a educação para a cidadania estava presente nas democracias em geral. Então uma das pesquisas que eu fiz foi eu e uma colega, a gente levantou, né, através a gente usou a definição da The Economist de quais países eram democracias ou não, e aí a gente foi literalmente pesquisar em cada sistema educacional se existiam práticas de educação para a cidadania. E o que a gente viu é que na época essa pesquisa foi, a gente nunca publicou a pesquisa, a gente só usou na Mobs, mas assim, das 82, tô lembrando de cabeça, mas das 82 democracias que existiam no mundo em 2016, 74 tinham educação para a cidadania como um conteúdo ou disciplina obrigatória em sala de aula. E o Brasil era uma dessas únicas 8 que não tinha. Né? O que explica bastante coisa, eu acho, assim, né? Explica não é surpreendente quando a gente olha, sendo daqui e entendendo como se está. Então, eu acho que assim, já é uma tradição falar disso em democracias consolidadas, e que eu acho que a gente ainda está não só tentando trazer isso para a escola, como talvez tirar o tabu que existe em torno do tema, né? E fazer as pessoas entenderem que isso não é sobre influenciar a escolha político-partidária, isso é fazer as pessoas entenderem onde é que elas estão e tomar suas próprias escolhas. Obrigada, Diana. Bom, e no Brasil, né? O que tu acredita? Tu acredita que, apesar da cidadania não ser uma disciplina obrigatória, tu diria que há espaço, né, através de toda a experiência que tu teve, contatos que tu teve nesse mundo, tu acredita que há espaço para os educadores trazerem esses temas para a sala de aula, mesmo que de forma transversal? Quais oportunidades tu enxerga hoje para o fortalecimento dessa educação aqui, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente já falou? Não, com certeza tem espaço, né? Até como eu citei, tem países que aplicam isso de forma transversal, em que isso é a forma como esse conteúdo é trazido. Então, sem dúvida, assim, do ponto de vista filosófico, existe espaço, né? Eu acho que a questão é como a gente implementa, e acho que já tem muitos professores que estão fazendo projetos excelentes no Brasil, está cada vez mais presente. Eu acho que as pessoas estão trazendo, enfim, tem muitos professores já fazendo trabalhos excelentes. No grupo até da Mobs tem vários deles, e eu acho que também, assim, hoje em dia, com a base nacional implementada, né, e toda a mudança que a gente teve de curricular, né, da forma estrutural currículo, acho que se abriu mais oportunidades ainda para trabalhar isso de forma transversal, para trazer esses conteúdos. E eu acho que hoje em dia a gente tem mais até flexibilidade de trazer com mais espaço isso para dentro de cada sistema de ensino, né? Aí eu acho que depende de cada sistema de apoiar o desenvolvimento desse tipo de iniciativa. Mas sim, existe. Acho que o que falta talvez assim seja ainda, né, reconhecimento do assunto, reconhecimento dos educadores, capacitação, conexão,
né? E acho que isso é um dos motivos pelos quais a Mobs está aí, pelos quais a gente está com essa comunidade também de educadores, é para trazer essa capacitação, essa conexão, esse conhecimento, essa validação de que é possível e de que tem caminhos aí que a gente pode seguir juntos. Tá bem, muito obrigada, Diana. Fico muito contente de poder te entrevistar nessa nossa primeira temporada do programa. E com certeza, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo vai sair bem inspirado e com mais motivação ainda, né, para trazer esses temas para a sala de aula. Ai, que bom, Júlia. Estou muito feliz também. Fico feliz de ver esse movimento crescendo aí. Tomara que a gente seja muitos e muitos, né, abrindo aí mentes aí para as pessoas exercerem seus direitos, mas também suas responsabilidades, e aproveitar, né, e criar soluções, que a gente possa, como cidadãos, todos criar soluções juntos. O Cidadania na Sala é um programa da MOBS, uma organização sem fins lucrativos que promove a educação para a cidadania no Brasil de forma suprapartidária. Se tu te interessou e quer saber mais sobre a gente, busca o nosso site ou nos acompanha pelas redes sociais. Os links estão na descrição do canal. Se tu é um educador e quer fazer parte da nossa rede de educadores que estão discutindo e transformando a educação para a cidadania no Brasil, eu te convido a fazer parte do nosso grupo de Facebook. É só buscar por Educadores da Cidadania ou buscar no link que também está na descrição do canal. Se tu gostou dessa entrevista, nos ajuda a compartilhar esse conteúdo por aí. Curte, compartilha e te inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo!